E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. A nossa live, se você for empresário, gestor financeiro, contador ou simplesmente se interessa pelo futuro da economia brasileira, esse é o lugar certo, tá? O tema de hoje do cronograma é reforma tributária do consumo, estabelecida pela emenda constitucional 123 de 2003. Não vamos falar apenas o que vai mudar, mas sim quando exatamente essas mudanças vão acontecer. O sucesso dos empresários nos próximos anos depende da sua preparação e se essa transição não será de noite para o dia, sabe? Ela vai ter um prazo para poder ser implementada, então não é rápido. Então, os empresários ganham com isso, porque pode ir se adequando durante o período, certo? Nosso objetivo é transformar a complexidade desse cronograma em um mapa simples e prático para você. Então, assim, tirar as dificuldades e que fique mais claro para você, empresário, que eu, como empresário, também entendo muitas vezes que as coisas são muito morosas ou são muito complexas para a gente poder falar, cara, mas como que eu vou fazer isso? Tá? Então, aqui essa é a ideia, facilitar. Já deixa um like, tá? Então, você que já está aí acompanhando essa nossa live, você deixa um like, porque e se chegar no final do vídeo você achar que não contribuiu, não te ajudou em nada, você tira o like, mas já deixa o like inicial, porque muitas pessoas esquecem. Gosta do conteúdo tudo, só que chega no final acaba não dando um like aí, tá? Isso fortalece o canal. Então, e depois, se você também gostou, compartilhe isso com um amigo, manda para o seu amigo empresário, para eles poderem entender e tirar as dúvidas, tá? Tem o chat de tirar dúvidas, depois você pode mandar seu chat aí também, tá? Que a gente pode atender essas dúvidas pontuais e a sua dúvida pode ser a dúvida de outros empresários também, tá bom? Então, a gente vai ter um momento de pergunta e resposta no final, tá? E a gente atira as dúvidas do pessoal no final, tá? Então, basicamente, aqui antes de a gente começar a mergulhar nas datas, né, vamos entender a essência da mudança, né? Então, hoje no Brasil foi aprovado, né, com essa reforma tributária, tá? O simples IVA dual. Por que simplificação do IVA dual? Por que dual, Robson? Porque é o seguinte, essa ideia do IVA é o que já é aplicado em grandes economias, na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, a maioria dos países de primeiro mundo já utiliza essa metodologia. Só que no Brasil é um pouco mais, tudo que no Brasil é um pouco mais complexo, né? Então, o nosso, na verdade, em vez de ser um IVA, é dois IVAs, tá? Por que dois IVAs? Eu vou acabar explicando aqui, mas assim, basicamente, o problema atual hoje, o sistema atual hum, vocês sabem que é muito complexo, né? Então hoje a gente tem basicamente PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Esses cinco tributos, tá? Além dos outros, mas basicamente esses cinco tributos são sobre o consumo, né? E a diferença disso é que em cada estado o ISS e ICMS são diferenciados. Então, basicamente, hoje a gente tem para estado, a gente tem basicamente 27 regras diferentes para ICMS. Para o ISS, basicamente, hoje a gente está na faixa de 5.500 legislações diferentes para o ISS, porque cada município tem a sua legislação específica. Então, assim, isso gera uma guerra fiscal enorme, né? Uma enorme segurança jurídica para as empresas, para os empresários, para os investidores e tal. Então, é isso que o projeto do IVA, né, o projeto da reforma, veio trazer, né? Uma das ideias é justamente isso, tá? Então, basicamente, a grande mudança é reformar a reforma visa substituir esses cinco tributos por ano por apenas três. Então, basicamente, a gente vai ter o CBS, o IBS e o IS. Então, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo federal, que substitui o PIS e o COFINS. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o tributo de competência compartilhada, estados e municípios, que substitui o ICMS e ISS, além da Receita Federal. Então, assim, é compartilhada entre os três entes, né? Receita Federal, Estado e município, tá? E o IS, que é o que o IS, Robson?
o imposto seletivo, o famoso imposto do pecado, que incidirá sobre os bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Exemplo, cigarro, bebida alcoólica. Então, tudo que for prejudicial à saúde ou ao ambiente vai ter o imposto seletivo, que é o IS, tá? Então, basicamente são essas três mudanças que a gente tem, certo? O modelo hoje, a união de IBS e CBS é o que chamamos do IVA dual. Então, basicamente o que a gente tem é o quê? Por que dual? Porque foi criado o IBS e o CBS. Então, dois tributos, né, dois impostos sobre essas operações. Então, a unificação deles a gente chama do IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado. O modelo adotado no sistema tributário mais eficiente no mundo, tá? Então, assim, é a metodologia que o pessoal utiliza, as grandes potências utilizam, os mercados, os países de primeiro mundo já utilizam essa metodologia. O foco desse IVA é o quê? É não cumulatividade plena. E aí é o princípio do destino, onde o imposto é pago no local do consumo e não na produção. Tipo, Robson, por que você está falando isso? Eu não entendi isso. Porque é o seguinte, o grande problema hoje que a gente tem é definição da onde é devido o valor do imposto, da onde que é devido o valor do ICMS, para onde que vai. Ah, saiu de São Paulo, veio para o estado do Mato Grosso do Sul, para onde que é devido? É para São Paulo, é para o estado do Mato Grosso do Sul. O ISS é prestado de serviço aqui em Campo Grande ou é prestado de serviço no interior? É devido para o município do interior ou aqui? Então, assim, basicamente, isso com a reforma tributária vai acabar, porque não vai existir mais essa guerra, entende? O, o valor do imposto é devido para o local do destino. Então, se eu estou prestando serviço lá para Três Lagoas, é devido para Três Lagoas, entende? É basicamente isso. Acaba com as guerras até tributárias entre município, entre estado, entre operações também, e deixando, querendo ou não, mais oneroso para o contribuinte, para o empresário, certo? Então, ah, basicamente é isso, tá? Vamos vamos falar sobre o cronograma, tá? Então agora, só um momentinho. Quem gosta do tereré, eu tô com meu tereré aqui, ó. Então quem toma, quem já tomou, quem conhece, tá aí. E aqui em Campo Grande tá fazendo um calor tremendo, apesar da chuva. Agora a gente tá, para quem tá assistindo, não sei qual que vai ser a época, mas quando eu tô gravando aqui a gente tá em janeiro, então é um período que chove bastante em Campo Grande, né? Mas mesmo assim o calor também é forte, viu? Tá? Então vamos falar um pouquinho da transição, ano a ano, tá? Eu vou depois deixar disponibilizado aí, depois uma memória, né, um mapa mental justamente do cronograma, tá? A transição total vai levar 9 anos, então a gente sai, já não vai ser 9 anos porque a gente já está falando 2026, mas a gente já passou 2024, que foi o início do planejamento disso, 2025 foi a validação, aprovação disso, e agora 2026 a gente começa o período de teste. Então, 2026 é o período de teste para as empresas do lucro real e lucro presumido. Então, esses regimes já vão começar a fazer o destaque do IBS e do CBS, tá na nota fiscal. Inclusive agora eu estava olhando as notas técnicas, né, que está fazendo justamente os ajustes, as informações das operações a partir de agora, né, que vai mudar a metodologia da emissão da nota, tudo isso. Então, assim, a 2026 começa a fase de teste. Eles estão já até implantando isso, tá? Já tem alguns sistemas que eu vi, acho que eu vi um sistema só de ERP que tá saindo a informação ainda, porque está muito recente, então os sistemas de ERP não conseguiu fazer os ajustes disso, fazer a atualização do sistema deles para poder validar isso, tá? Mas basicamente é isso, tá? Então, 2026 é o período de teste para essas empresas e 2027 é o período que começa valendo. Então, já entra no cronograma o valor de destaque e o valor de apuração de IBS e CBS, tá? Então, já vai começar a operar em 2027. Tá? E 26 é o período de teste. Não tem pagamento, só tem informação de nota fiscal a partir do momento que os empresários cumprir as obrigações acessórias que a Receita Federal exige, então ela não vai cobrar o valor do IBS e CBS, tá? Então, só que a gente está aguardando ainda a resolução disso, porque até agora não saiu justamente o que são as obrigações acessórias,
tá? O que, que a empresa tem que cumprir para não precisar pagar esse primeiro momento, que é 2026, tá? E agora, a, a, a fase aqui, eu vou falar um pouquinho das fases de implementação, né? Então, que nem eu comentei um pouquinho, 24 e 25 foi as fases de regulamentação, né? Então, esse período foi o período de criação das leis, regulamentação, como a Lei Complementar 214, que é justamente a lei aprovada, certo? 2025, que detalha o funcionamento do IBS, do CBS e do IS, tá? Que são os três, os impostos e contribuições que foram criadas, né? Então, basicamente, o que está sendo definido agora? Detalhes operacionais cruciais com a composição, né, do comitê gestor. Então, todo mundo está aguardando justamente agora as definições do comitê gestor. Já foi criada nessa data, já foi criado o comitê gestor, né? E agora a gente vai acompanhar os próximos passos, né? Então, além disso, tem o mecanismo do cashback tributário e os regimes específicos para os setores sensíveis, né? Então, tipo assim, dentro da reforma já tem a previsão, já foi previsto justamente esses setores especiais, tipo saúde, educação, serviços profissionais, pessoal que é voltado à indústria, então, a locação. Então, tem vários segmentos que de fato foi olhado específico já prevendo uma redução da carga tributária justamente para IBS e CBS, tá? O planejamento hoje 2026 é justamente esse período para você verificar o impacto. Então, assim, hoje, a princípio, o valor das duas alíquotas basicamente vai totalizar 28%. Eles estão falando ainda que não está definido, que eu estou falando para vocês, de 26,5% a 28% para as duas alíquotas. Aí o pessoal vai perguntar, putz, Robson, então no Simples que eu pago, sei lá, 6, 7%, eu vou pagar 28%? Calma, aguenta o coração, tá? Mas as duas alíquotas, né, esses dois, o imposto de contribuições vai totalizar hoje 28%. O valor cheio, a tabela cheia, tá? E aí vai ter esses segmentos específicos, esses regimes especiais, né, que a gente fala que é justamente as reduções ou os regimes um pouco. Na verdade, não é que é um pouco, regimes específicos, né? E alguns outros segmentos específicos, eles têm as reduções lá que já estão previstas na legislação, tá? Depois eu posso comentar isso em outro vídeo, porque são vários segmentos, tá? Então, basicamente, 2026 a gente começa com o ano de test drive, né? Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, começa um período de teste com os alíquotas mínimos, que é 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Pô, Robson, mas você falou para nós que não ia ter o valor do imposto, agora você está falando que já tem alíquota? Bom, não tem imposto. Essas alíquotas são alíquotas de testes, apenas para informação na nota fiscal. Por que de teste, Robson? Para que vai servir isso? É justamente para as empresas se adaptarem, as empresas de RP, os escritórios de contabilidade, todos eles se adaptarem e começarem a gerar informação para dentro do sistema da Receita Federal, para ela justamente definir, putz, é 26%, o impacto é 28%, como que vai ser isso, entende? Então, a 2026 é o período de teste da Receita para ela validar as informações, validar os valores, os benefícios, tudo isso, para depois ajustar o valor final, certo? Então, basicamente, 2026 não tem pagamento de imposto, gente, tá? Só confirmando aqui para vocês, não tem pagamento de imposto, só tem informação na nota fiscal. Putz, Robson, todo mundo vai ter que fazer isso? Não, gente, só o pessoal do lucro presumido do lucro real. As empresas do Simples vai ter que destacar isso na nota? Não, Robson, 2026 não precisa destacar. Tá, Robson, já deixar já aqui um adendo. Tá, as empresas do Simples não precisam destacar, mas a partir do momento que elas começarem a receber mercadoria, tá? Com o destaque do IBS-CBS, se precisar fazer uma devolução de mercadoria, vai ter que destacar a informação, certo? Tá? Só para deixar a título aqui de conhecimento. Então, basicamente, para que serve esses alíquotas de teste? Para que as empresas de software e sistema, para que os escritórios de contabilidade possam ajustar seus sistemas e aprender as operações
novas regras de apuração não com cumulatividade, mas com impacto financeiro reduzido. Então, assim, é o período de teste para todo mundo. Para quem? Para o sistema, para as empresas, para a contabilidade. Então, assim, até para a Receita Federal. Então, é um período de teste, beleza? Vamos lá, 2027 e 2028. O que começa aqui? 2027 e 2028. É a primeira grande virada. 27 é a data, primeira grande mudança. Então, assim, a data 1º de janeiro de 2027 é justamente quando o CBS é pleno em vigor. A alíquota definida da CBS entra em vigor, extinguindo já o PIS e COFINS. Então, 2027 já acaba o PIS e COFINS, não vai existir mais, entendeu? 1º de janeiro, acabou o PIS e COFINS. Então, quem paga a PIS e COFINS já sabe que em janeiro de 2027, o ano que vem, já não vai pagar, vai estar para recolher no CBS, beleza? Então, já vai estar implantado. O imposto seletivo é implementado, então 2027 vai começar a implementar também o imposto seletivo, que é justamente aqueles valores que eu falei para você, que é sobre o consumo de produtos que gera risco à saúde, produtos químicos. Então, assim, são coisas que atingem justamente a parte da saúde e a parte ambiental, tá? E o IPI, a alíquota do IPI é zerada para a maioria dos produtos, exceto para manter a competitividade na Zona Franca de Manaus. Putz, Robson, você não falou do IPI, então. O projeto inicial era que seria era extinto, né? Seria extinto o valor do IPI. Mas eles fizeram análise, estudaram, verificaram que não é possível. Por quê? Porque daria um impacto muito grande na Zona Franca de Manaus. Então, assim, o IPI vai continuar apenas para a Zona Franca de Manaus, beleza? Então, ele vai continuar específico para lá, o resto do país não vai utilizar mais, vai ser tudo zerado, tá? 2029 a 32, transição progressiva de ICMS e ISS para o IBS. Então, o que vai acontecer nesse período? A partir de 2029 até 2032, que é os períodos de transição, e 2033, de fato, é o período final, tá? É o período mais longo, né? Então é o período que a gente vai ter de conversão, né? Então a gente vai tirando o valor de ICMS e ISS e convertendo para IBS. Então, assim, tem uma tabela progressiva desses valores. Então a gente vai sair de uma alíquota de 10% de IBS até zerar esse valor. Então, 2029, 10% de IBS, 90% de ICMS e ISS. 2023, 20% da alíquota de IBS e a diferença, 80% do ICMS e ISS, entendeu? Então, eles vão fazendo essa transição gradativa até para poder os estados e municípios se ajustarem no valor da arrecadação e a Receita Federal fazer a compensação disso, tá? Até zerar. Em 2033, a implementação zera. Então, aí extingue também o quê? O ISS e o ICMS. Então, 2033 não vai existir mais esses dois impostos e entra o IBS no lugar das duas, certo? Então, a gente zera essas informações. Então, a partir de janeiro de 2023, o sistema estará totalmente consolidado. PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, em sua maioria, que é o que eu falei da Zona Franca de Manaus, serão formalmente extintos e o Brasil opera integralmente com o IVA dual, IBS e CBS, e o Imposto Seletivo IS. Tá? Então, na lógica, na verdade, teria que ser IVA né? Trial, né? Vamos supor, inventar a palavra aí, porque são três, não são dois, né? Mas tá tudo bem, tá? Então, basicamente, esses são o cronograma, tá? Vamos falar um pouquinho que o pessoal me questionou bastante, me perguntou como que vai funcionar isso, tá? Então, os impactos no Simples Nacional. Basicamente, a gente vai falar os pontos que vai impactar o seu negócio, estratégia de preço, porque isso é o que vai demandar mais para o pessoal do Simples, tá? Porque já informando aqui também, o Simples Nacional não vai mudar nada, gente, pelo amor de Deus. Então, quem está no Simples, continua no Simples, não vai mexer em nada. Tem a opção de continuar lá no Simples e não vai mexer em nada, beleza? Só para deixar claro aqui. Então, basicamente, o que a gente começa a fazer? As alíquotas reduzidas e a alíquota zero. É o princípio da neutralidade. O objetivo é manter a carga tributária total, mas a alíquota de 28% é apenas uma média, tá?
Sua empresa pode pagar menos se estiver em setores beneficiados. Por que eu estou falando da sua empresa? Eu estou falando do Simples, Robson. Por que você está falando agora de alíquota reduzida? Porque, pessoal, a gente vai ter o quê? A gente fala que seria um Simples Nacional híbrido, tá? Por que isso? Porque assim, ó, as alíquotas são basicamente, elas podem ser reduzidas, né, até zero. Então a gente tem alíquota zero, tá? Para itens da cesta básica, como arroz, feijão, carnes, ovos, leite, pães, frutas, vegetais, tá? Então a gente tem alíquota reduzida de 60%, que beneficia serviço da saúde, né? Medicamentos, educação, tal. Então a gente tem outros segmentos também, como bares, restaurante, hotelaria, que tem uma redução maior de 60%, tá? E a gente também tem a alíquota reduzida de 30%, que aplica transporte público coletivo, e aí, além disso, né, a gente tem o pessoal, as empresas, né, prestadores de serviços, como atividade regulamentada, certo? Então, tem essas reduções dentro do IBS e CBS, tá? E dentro do Simples, como que vai funcionar isso? O Simples vai ser extinto, Robson? Já perguntaram para mim. Eu falei, não, não vai ser extinto. O Simples continua normal, gente, pelo amor de Deus. O regime favorece o quê? Será o Simples Nacional continua mantendo. Então, assim, ele não vai deixar de existir, ele vai continuar lá, tá? O detalhe é simples o quê? Haverá uma escolha, né? Então, as empresas, as pequenas e médias empresas que estão no Simples, elas podem fazer o seguinte: pode fazer o pagamento do IBS e do CBS de forma separada. Como de forma separada, Robson? Esses valores também vão estar embutidos dentro da sua alíquota do Simples Nacional, mas você pode ter a opção, né, de fazer o recolhimento por fora, Robson. Por que por fora? Qual que é o interesse do empresa pagar mais imposto? Não tem lógica nisso, né? Sim, tem lógica. Qual que é se você vai pagar uma alíquota cheia de IBS CBS, você também você vai poder aproveitar os créditos da sua cadeia anterior. Tipo, então vamos supor que eu tenho uma empresa de revenda de roupa, certo? Então eu faço a aquisição da mercadoria da indústria ou distribuidor. O valor que a indústria ou o distribuidor pagar de IBS CBS, eu vou aproveitar total para pagamento do meu IBS CBS, entende? Então, se eu tiver no Simples e eu tiver fazendo recolhimento por fora, né, eu posso fazer o aproveitamento desse crédito. Se aí da outra forma, se eu estiver no Simples e não estiver fazendo pagamento por fora, eu não vou aproveitar crédito nenhum, tá? Então, assim, eu vou pagar uma alíquota mais alta, mas eu aproveito o crédito. Ou eu pago a alíquota que está dentro do Simples, continuo no Simples e não pago, não aproveito crédito nenhum, certo? Ah, Robson, mas essa empresa do Simples vai gerar crédito para as outras empresas? Vai, gente, vai gerar crédito para as outras empresas. Só que ela vai gerar um crédito muito mais reduzido. Tipo, tem segmento que a Receita Federal, as empresas vai gerar 28%, se ficar estabelecido 28%, dentro do Simples você vai estar gerando um crédito lá para as outras empresas de 3 ponto alguma coisa, 3,2, 2 pontos, entendeu? Depende de qual segmento, mas os valores vão ser mais reduzidos sim, de aproveitamento de crédito. Então, isso que é a grande detalhe, tá? Então, basicamente, vamos aqui para a gente pensar algumas estratégias, tá? Eu até criei uma playlist só para demonstrar isso, tá? A empresa Simples Nacional tem essas duas opções. Então, assim, como recolher? Recolhe separadamente, como grandes empresas. Então, ela vai pagar o IBS-CBS por fora. Fora do Simples, não pagaria duas guias, a guia do Simples e a guia do IBS-CBS, certo? Aí, só que ela vai ter direito de aproveitar o crédito, certo? Se eu tiver no Simples, eu não aproveito, certo? Então, esse tipo de negócio e segmento é específico para quem, Robson? Para quem faz venda para outras empresas. Tipo, se eu forneço, eu sou um distribuidor, que eu estou falando de roupa, e eu distribuo isso, forneço para outras empresas, talvez seja interessante eu fazer recolhimento do imposto por fora, porque eu vou estar gerando mais direito a crédito para o meu cliente final, meu cliente, né? Na verdade, quem vai estar comprando para revender, entendeu? Então, assim, vai ter que ser estudado a estratégia de negócio para cada empresa, entende? Não é uma fórmula certa. Então vai ter que ser estudado, verificar quem são seus clientes, né, seus principais clientes, se eles vão fazer aproveitamento de crédito ou não, entendeu? Para poder entender a lógica disso, tá? Então,
Para quem não vai compensar? Para quem vende direto para o consumidor final. Então, assim, não vai compensar fazer esse pagamento, esse recolhimento por fora, beleza? Então, é essa a grande diferença a princípio, beleza? Vou deixar o alerta aqui, tá? Se você, o filho chegou aqui, se você vender para outras empresas que precisam de crédito para abater seus impostos, então talvez seria interessante você fazer o pagamento por fora, beleza? Então é isso aí que eu vou deixar de alerta e deixo a dica aí também para cada um montar a sua estratégia de negócio já para quando? Para 2026, montar agora, já pensando em 2027, beleza? Então vamos lá. O cronograma é gradual, tá? Então, assim, mas as necessidades de planejar é imediata. Então, assim, vocês viram que eu falei de prazos diferenciados, né? Então, a gente tem um prazo longo para fazer a implementação total da reforma tributária, né? E então é mais fácil o pessoal já pensar, então, Robson, deixa quieto. Eu vou deixar isso para o próximo período, de 2027 eu começo a pensar nisso. Não, aí que, que vai dar ruim, certo? Essas estratégias têm que ser pensadas agora. Então não dá para a gente esperar 2027 ou 2033 para pensar quais são os riscos do negócio, do seu negócio, entende? Que nem eu estou falando para vocês. Então pode ser que talvez as empresas do Simples vai começar a perder a competitividade justamente no preço, a atratividade nos preços do serviço, certo? Ou no fornecimento de material. Então é isso que tem que ser pensado de caso a caso, pensado em quais são os seus principais clientes, o que eles vão aproveitar, se vão aproveitar, entende? É isso, tá? Tá. Basicamente, essas informações, tá? Então, qual é o principal? Então, retomando aqui, tá? Então, assim, como que vai ser começar isso 2026, tá? Então, assim, o cronograma é gradual, mas a necessidade de planejar é imediata, a partir já de 2026, agora a gente já tem que começar a planejar. Não dá para a gente esperar 2027 ou até 2033, né, para a gente poder pensar quais são as necessidades do risco que vai ser impactado no meu negócio, certo? Tá? Então, eu vou deixar aqui principais desafios a curto prazo. Então, primeiro, adaptar o sistema de RP. Então, seu sistema de gestão fiscal precisa ser totalmente reconfigurado, tá? E isso aí eu já deixo a dica que aí pode os empresários que mexem justamente com a parte de comércio, de mercadoria, é um momento de fazer o quê? Já reclassificação fiscal. Então, produtos que estão cadastrados de forma errada, produtos que estão com a tributação errada, então já aproveite esse momento para revisar a sua base de dados dos produtos, né? Para você poder já não pagar imposto errado, simples assim, né? Então, assim, a gente tem um dos grandes situações que a gente tem nas empresas é justamente isso, né? Reclassificação de produtos errados, tá? Então, já aproveitar isso para poder fazer isso. Então, já ver novas bases de cálculos, obrigações acessórias, tá? E esse processo demanda um pouco de tempo e investimento. Então, assim, uma das coisas que foi colocada justamente era o quê? Esse prazo de adaptação é justamente para as empresas se adequar, se ajustar, porque isso custa investimento. Vai ter que fazer investimento em tecnologia, fazer investimento justamente com consultorias para fazer essa revisão, para acompanhar o seu negócio, beleza? Então é isso. 2, risco de fluxo de caixa. Além disso, tá, pessoal? Eu não cheguei a comentar porque a gente pode comentar em outro momento, mas assim, dentro da reforma já tem o split payment. O que é split payment? É o que? Na lei complementar prevê onde as operações de eletrônicas, né? Então, tudo que as empresas do lucro presumido, do lucro real, fizer de operação eletrônica, tá? Vai ser o que? Espritado. O que é espritado, Robson? A Receita Federal já vai fazer a retenção do valor do IBS e CBS, tá? Da sua operação. Então, tipo, vamos supor que eu faço uma venda de produto, tá? No valor de 10 mil. E desses 10 mil já tem que deixar 28% para a Receita Federal. Então, ela já vai fazer o split de 2.800. Então, na sua conta só vai cair os 7.200 lá, vamos supor, entendeu? Por quê? Porque a diferença já vai direto da base para os cofres da Receita Federal, certo?
E aí, Robson, mas vai ter uma retenção? Não, é uma antecipação, porque não vai estar retendo esses valores, certo? Você vai estar pagando a operação de fato daquela tributação, tá? Então isso vai ser espritado. Quando começa isso, Robson? A partir de 2017. Desculpa, a partir de 2027, tá? Eu falei 17 aqui, mas 2027, certo? 2017 já foi faz hora, tá? Então, nesse caso, as empresas vão ser impactadas justamente o fluxo de caixa, porque antes pensa o seguinte, o empresário tinha aí em torno de 45 dias, até 45 dias, 50 dias vamos colocar aí, para fazer o recolhimento do imposto, certo? Para trabalhar com esse dinheiro. Então, pensa assim, eu fiz uma venda no primeiro dia útil do mês, primeiro dia, vamos por dia primeiro, eu teria até o dia 20 do mês subsequente para recolher o imposto dessa minha operação, certo? Agora não, você vai ser impactado na hora da operação. Então pensa assim, vai a defasagem de fluxo de caixa para as empresas, né? E isso no seu negócio você também vai ter que analisar. Cara, o que vai impactar isso? Quanto que eu vou precisar de caixa de fato para mim poder rodar esses 50 dias aí sem precisar entrar no limite, um cheque social, sei lá, entende? Então você vai ter que analisar isso, o risco do impacto no fluxo de caixa do seu negócio, tá? Outro detalhe, terceiro, revisão de contratos. É preciso rever os contratos com clientes e fornecedores, especialmente se a sua empresa optante pelo simples híbrido, tá? Justamente o que eu estava falando antes, lembra? Se seu negócio você vai fazer a opção pelo simples híbrido, que é justamente recolher o IBS e CBS por fora, você vai ter que revisar os seus contratos. Por que, Robson, eu vou ter que revisar meus contratos? Por quê? Você vai ter que olhar quem são os seus fornecedores para ver quem vai gerar direito a crédito maior ou não. Entende? Porque talvez não seja vantajoso para o seu modelo de negócio. Entende? Então você vai ter que analisar isso para ver de fato se é viável ou não. Se você tem que montar um CNPJ, não sei. Então, assim, é estratégia de negócio, gente. Vai depender de cada negócio. Então não tem como eu passar aqui uma receita de bolo para você pegar e falar, ah, não, o meu vai compensar, vou fazer isso. Não, esquece, tá? Esquece porque não vai ser dessa forma, tá? Por isso que 2026 é justamente o ano de teste para você entender o seu negócio de fato. Se você não entendia antes, cara, você vai ter que entender agora, porque senão você tá ferrado. Você, de fato, você vai perder dinheiro, vai perder arrecadação, vai perder cliente. Então, assim, tem que pensar no seu negócio. Então, 2026 é o ano de pensar nos seus negócios, tá? O que eu queria falar? A transição é um desafio, né? Então, esse período de transição é um desafio. Mas também tem oportunidade para quem é se antecipar. Então, assim, pensa você. Se você já pensar no seu negócio, modelo de negócio, você já começar a operar nele, já antecipar. Eu tive uma situação de um cliente que meu cliente falou: Ah, Robson, meus contratos são de 12 meses, mas eu vou arrumar ele, vou renovar os contratos no meio do ano agora. Então, como que eu vou fazer se metade do ano eu não repassar o valor do meu impacto dos impostos agora, tal? Como vai fazer? Eu já até dei ideia para ele, cara. Na hora que você for fazer o reajuste do seu contrato, você já pensar 6 meses do valor de contrato e depois os outros 6 meses com o valor de reajuste. É o mais justo para o seu fornecedor, para o seu cliente também, entende? Então, assim, não vou aplicar total, mas todo mundo vai sofrer com a reforma. Então, assim, nada mais justo você sentar, alinhar com o seu cliente para ver, vai ter esse impacto assim, a gente vai retomar, a gente vai fazer assim, entendeu? Então, quem antecipar vai estar na frente, entende? Pensa você que, putz, eu não pensei nisso, cheguei lá em janeiro de 2027, putz, cara, eu já vou ter que absorver o valor do imposto, talvez a minha margem já seja baixa e eu absorver mais o valor do imposto em cima, talvez eu vou estar tomando um prejuízo, entende? Então isso tem que ser pensado, e agora, tá? Então é fundamental você pensar no seu negócio. Se for o caso, contrata um contador específico, fala com o pessoal da contabilidade para verificar como você pode criar um plano de ação, como que você pode pensar nessas estratégias de precificação, de custo, como que vai funcionar para você aí no seu negócio, beleza? E qualquer dúvida pode mandar para nós também aqui também, beleza? Tá, então vamos lá. Para a gente estar quase terminando, vamos encerrar aqui, tá? Que já deu 30 e poucos minutos. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal até deixou para mim aqui, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Então vamos colocar aqui um tempinho para a gente poder fazer isso. 2026, tá? Como que vai ser?
Então, deixa eu só resumir antes de eu responder as perguntas aqui, tá? 2026, período de teste, imposto e alíquotas mínimas, beleza? 27, CBS, impostos federais que vai estar valendo, pleno. Então, acaba PIS e COFINS. 2027 acaba PIS e COFINS e começa já a transição do ICMS e do ISS, beleza? 27 a 2032, período já de transação do ICMS e ISS, imposto do IBS, tá? 2033, implementação total da nova reforma tributária. Então, 2033 é já o definitivo. Vai estar rodando todas as implementações, vai estar rodando tudo, tá? Então, full time relacionado full time não, full tributária, reforma tributária, beleza? Vai estar rodando cheio, tá? Então vamos lá. As perguntas que eu tenho aqui. A alíquota é de 28%? É definida? Não, Robson, não é definida. Ela é estimada, tá? O Ministério da Receita Federal tá justamente período de transição agora para a gente poder fazer os testes para eles poderem definir também. Então prevê um ajuste de 26,5% a 28%, tá? Então tá nessas faixas aí, de 26,5% a 28%, tá? Até 2031, beleza? Outra perguntinha aqui. A minha empresa no Simples Nacional vende para outras empresas, né, B2B, deve recolher por fora? Não sei, tá? Por que eu não sei? Porque vai depender do que você tem antes na sua cadeia. Então, se você talvez é um prestador de serviço, o que você toma de serviço anterior que vai gerar crédito para você? Então, pode ser que talvez não seja viável você recolher por fora, mas depende ainda. Se os seus clientes são empresas grandes e vai aproveitar o crédito 100%. Então, assim, você vai ter que entender o seu negócio, entender os seus clientes, entender os seus fornecedores, tá? Porque senão você não consegue fazer cálculo, tá? Mas, provavelmente, se for essa situação, pode ser que sim, tá? E querendo ou não, se você talvez não pensar nisso, também você pode ser que você fique defasado em relação ao preço das concorrências. Então, pode ser que um concorrente seu vai fornecer a alíquota cheia de crédito, vai estar recolhendo o IBS e CBS por fora, certo? Vai estar repassando isso e o seu cliente vai sair mais atrativo para ele. Como assim, Robson? Porque pensa o seguinte, você que não faz o recolhimento do IBS e CBS por fora, tá? No modelo híbrido, você vai estar gerando lá, vamos dar um exemplo aqui, de 3,5% de crédito. E aí pega um concorrente seu que vai estar gerando 28% do valor do serviço dele. Entende? Então, para o seu cliente, é mais atrativo pegar um fornecedor que gere 28% de crédito ou 3,5%. A diferença é muito grande, entende? Então, vai ter que ser analisado isso caso a caso, para cada cliente, para cada fornecedor, para ver qual que é o melhor cenário, qual que é o melhor dos mundos, né? A gente fala assim, tá? E agora, se o seu cliente final for só pessoa física, tranquilo, você não precisa preocupar com isso, porque o consumidor final não vai precisar, não vai tomar crédito, não vai aproveitar crédito, tá? Então fica a dica aí. Outra pergunta. Robson, empresa do Simples vai precisar destacar IBS CBS 2026? Eu falei no começo lá, pessoal. Não vai precisar destacar, gente. 2026 é ano de teste para quem? Lucro presumido, lucro real. Quem está no Simples Nacional e MEI não precisa fazer destaque disso, não vai fazer informação de destaque de CBS CBS na nota fiscal, certo? A não ser que esteja fazendo uma devolução de mercadoria e recebeu essa nota fiscal com destaque de IBS e CBS. Então, na hora que você for fazer a devolução, você tem que devolver com o valor de IBS e CBS lá destacado também. Mas não vai ser na nota, vai ser informações complementares. Lembra disso? Tá? Então, o pessoal do Simples lá, quando faz devolução, faz devolução informando nas informações complementares justamente ICMS, valor de ST, outros descontos. Então, todas essas informações vai em campos específicos, beleza? Tá? Então, basicamente, pessoal, é isso aí que eu tinha de dúvida para vocês, tá? Então, assim, quem tiver mais dúvida, pode deixar no chat, pode falar comigo. Lá no meu site também, no meu canal, tem o meu Instagram, então pode entrar lá, Robson, Robson Fabiano Cruz. Então, pode achar meu Instagram lá, também pode me seguir lá. Quem quiser pode mandar um direct para mim, tá? Pode mandar um chat, tem meus contatos lá, e-mail, tá? Tem uns links do meu site também, então tem um monte de coisa lá
para você poder acompanhar e você fazer essa transição, né, de reforma tributária da melhor forma possível e com o impacto, o menor impacto no seu negócio, né, e que gere mais lucro do que prejuízo e tudo isso, né? Então é isso aí, tá? Então, para aqui o recadinho final. Não espere virar 2027 para começar a agir. Se você se transformar, se você quer transformar esse desafio em inteligência fiscal para o seu negócio, tá? Então, conte comigo, tá? Eu vou estar aí. Então, meu canal, meu nome é Robson Fabiano. O meu canal é o canal Estratégias Tributárias. Então, você pode pedir ajuda, beleza? Eu vou deixar um link na descrição aqui. Se você quiser fazer uma análise do seu negócio, falar, Robson, cara, eu quero fazer análise do meu negócio, não vai custar nada, eu consigo fazer para você. Então, eu vou deixar um link da minha agenda lá, tá? Em 30 minutos a gente consegue fazer isso, tá? Vou deixar o link embaixo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, queria deixar o meu muito obrigado para você que está até aqui, até esse final, né? Ter ficado conosco e vou deixar nos comentários aí também, quem precisar de alguma coisa pontual ou putz, Robson, eu tô com uma dúvida relacionada a isso. Então, é até bacana porque eu posso trazer essa dúvida para uma outra live, um outro vídeo, entendeu? Então, a sua dúvida é a dúvida de muitos, né? Então, ajuda aí, contribui e fortalece o canal, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima live.